aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu Nardo. Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos conversar sobre este mano aqui, nosso mano Ricardo Rocha Rodrigues, eu acho que é esse. E vamos ver se há a possibilidade de ele retornar agora em Hexatomb RPG. E vamos então teorizar nesses aspectos da última aparição dele no RPG e que sim, ele está vivo, ao que tudo demonstra, ao que o sistema demonstra, mas como que será que ele estará na próxima temporada? Lúcido, transformado em uma criatura ou normal? Pra quem não lembra, é essa parte aqui, vou deixar rodar. Mesmo eu tento dar um passo pra trás assim, mas não é nada o suficiente. Eu só tipo, tá caralho, acerta. Eu caio no barco Cai ainda pra trás. assim. Eu começo a encher o barco, não encher de sangue, mas ficar bem ensanguentado dentro do barco, no meio do lago. O barco começa a afundar lentamente. E porque caiu ali, eu tento puxar, sem nada demais assim. A última visão que você tem é a lua, que parecia te chamar, ficando vermelha com seu próprio sangue. Obrigado pelo Ricardo Phelps. Cara, ensinando. Ou esse 8 foi. Caralho. Ou esse Caralho. 8. Sacanagem. Mas não acaba por aqui, além da lua vermelha ser mostrada, nós também temos esse momentinho de final, onde fala que o Shoto foi resgatado e tudo mais, porém, apesar de muitas buscas, o paradeiro de Ricardo Rocha Rodrigues nunca foi encontrado. Ou seja, ele morreu num barco. Era para ter encontrado o corpo dele. A não ser se exista algo no lago, que é uma das teorias que eu fiz na época sobre tudo o que estava acontecendo em Natal Macabro. Vamos lá ler o experimento, que é a classe do nosso mano Rodrigo, né? Rodrigo Rocha, Rodrigo, Roberto, Ricardo, para ver o que aconteceu na cena. Eu sei que para quem tava assistindo Natal Macabro na época e era inscrito aqui nesse canal, lembra do que ocorreu, mas ele é experimento e a habilidade é a mutação. Você recebe resistência a dano 2 e mais 2 em uma perícia à sua escolha que seja originalmente baseada em força ou agilidade. Entretanto, sofre menos 1 D20 em diplomacia. O Ricardo estava com 11 pontos de vida e o Selbit diz o seguinte: É um dado de 8 mais 3. Ele só não pode tirar 8. Aham. Ele só não pode tirar 8. pode tirar 8. Meu bem. Deus. Tá brincando? 8 mais 3, 11. Porém, entretanto, isso não mata o nosso amiguinho, pois, por causa do experimento, ele tem 2 de redução a dano. Então, na verdade, ele só recebeu 9 pontos de dano. Isso possivelmente acabou sendo corrigido após realmente os jogadores terem se tocado disso, possivelmente durante as edições. Eu não acho que foi proposital e que o Ricardo, no caso o Phelps, não quis dizer que tinha essa habilidade ou algo do tipo, não quis lembrar a mesa porque ele já tinha usado essa habilidade. Eu acho que realmente eles se enganaram, esqueceram e deixaram passar. Mas, já que essa mesa era gravada, eles puderam fazer esse micro retcon, tá bom? Então, realmente, nessa cena aqui, para os jogadores, para o mestre, ele estava morto. Ele tomou um ataque e morreu. Então, a lua estar vermelha por conta do sangue dele foi uma narração extremamente improvisada. Pelo momento que o personagem estava sangrando e a lua foi contornada pelo brilho vermelho. Não há necessariamente uma correlação de que a lua tenha salvado ele. Entretanto, o corpo dele não foi encontrado. E isso abre portas para a gente teorizar do que aconteceu com o seu corpo. Então vamos lá, vamos começar a pensar sobre. Como eu disse para vocês, muita gente associa o Ricardo à lua porque quando ele morre, ele olha para a lua. Mas como já bem trouxe, isso deve ter sido um evento aleatório, algo que o Selbit pensou. Ele morreu, ele caiu olhando para cima, viu a lua e tudo mais. O que fez o corpo dele estar vivo ou não foi os experimentos que ele passou na mão de um cientista maluco que modificou o seu corpo, que fez mutações nele. Então ele é um cara fraco, franzino, que foi embora, voltou e ele estava extremamente forte, bombado, musculoso. Isso associa
claramente o sangue, né? E a todas as transformações que devem ter sido feitas nele. Em nenhum momento trouxe algo como uma conexão à energia que ele poderia ter, com fios elétricos passando por debaixo do corpo dele. Mas é uma teoria que a galera muito bem falou na época, é que talvez ele poderia ser um futuro ciborgue, né? A partir do momento que recebemos essa informação de que ele era um experimento, a primeira coisa que pensou era um cientista maluco ter tomado aí o seu corpo, e o ciborgue se encaixaria porque ele é energia, sangue e medo, ok? Então uma associação legal, mas que se esta temporada for relacionada a conhecimento, ele seria um pouco desconexo durante o tema. Mas temos que lembrar que em nenhuma das spin-off ela se restringiu a apenas ter criaturas dos elementos da spin-off. Nunca teve uma temporada onde só tinha criaturas do elemento ali condigente a ela. Talvez em Segredo na Ilha não tenha tido, porque eu não lembro de seres de conhecimento aparecendo, nem criaturas de energia. Mas também foram tão poucas criaturas que apareceram, e a maioria sendo modificada pelo lodo, que também tornaria difícil o acesso a esses outros elementos na temporada. Então me relembrem aí se teve algum ser que utilizava outro elemento. A outra criatura que todo mundo gosta de associar ao personagem do Ricardo, que poderia retornar agora no Hexatomb, seria ele vindo como uma espécie de um Nidere, né? Um lobo de sangue, até porque lobisomem, lua tem tudo a ver, ele morreu na lua, ele é um homem mutado, né? Transformado, então isso traria aí uma possibilidade. Porém, é aquela questão, Nidere já chegou a ser utilizado de certa forma nas temporadas. Eu não vou ficar dando muitos spoilers e tal, mas pra quem assistiu Quarentena viu, ok? Não vou explicar exatamente como que ele funciona lá, porque eu sei que muita gente não viu Quarentena e é importante dizer assim, só que onde aparece, né? Porque se eu não falar ninguém vai saber também. Mas é legal como ele aparece lá. E aqui a gente poderia ver uma outra verdade no Nidere. Até não precisa ser um Nidere, tá, gente? Ele pode se transformar numa espécie de lobisomem de sangue que não seja invertido, porque o Nidere tem toda essa questão de que ele é um lobo invertido e tudo mais. Ele poderia ser um lobisomem normal ou um lobisomem muito mais associado ao sangue visualmente. Então, os pelos talvez avermelhados ou a carne mais exposta do que o Nidere, beleza? O tórax do Nidere tá todo exposto. Não estou falando os braços e tudo mais, o peitoral. Puxado ali pelas veias do sangue, seria algo mais interessante ali de se ver. Talvez até pensando no Ricardo, não necessariamente como um inimigo, mas alguém que está tentando se controlar durante as modificações no seu corpo associadas à lua de sangue. Então isso já batizaria o personagem como um personagem que poderia ter uma camada dupla, ao mesmo tempo que às vezes ele poderia ser um vilão, combater os personagens, ele também poderia ser do bem quando tivesse controlado, ou até mesmo usar esses poderes contra os oponentes. A gente não sabe quão controlado ele é, mas também há de se pensar, será que o Ricardo, ele fugiu daquele local em que ele estava no barco? Ou, na verdade, o Ricardo foi pego? Será que, enquanto a Ordem procurava sobre o seu corpo, algum cientista maluco que se infiltra na Ordem capturou o corpo do Ricardo? Ou ainda mais por cima, será que existe alguma criatura naquele lago em que os personagens estavam e aquela criatura emergiu e pegou o corpo do Ricardo? Isso eu falei muito na época, né? Eu já reiterei nesse vídeo, mas já falei nesse vídeo também, mas reiterando que é possível, até por uma associação de que a própria história do Natal Macabro brinca um pouco com slashers antigos e a própria criação do personagem do Jason, que é referenciado nessa temporada inúmeras vezes, tem muito a ver com o lago, tem muito a ver com a criatura do lago, que é o próprio Jason. Então a gente pode pensar nessas perspectivas de que tenha uma associação a algo que buscou o corpo dele e que nunca foi encontrado, além de que pessoas morreram naquele lago, ok? Então será uma espécie de uma oferenda para um ser. Então
fica aí questionamentos a favor desta teoria provável também. Mas como ele poderia aparecer em Hexatombe? Primeiro eu quero descartar a possibilidade dele estar com a Ordem, estar junto dela, porque não faria sentido mostrar uma cena final onde reforça que o corpo dele não foi encontrado e pouco tempo depois ele está vivendo e convivendo com as pessoas da Ordem normalmente. Não, tem que ter um peso no porquê o corpo dele desapareceu. E eu acho que tem que ser tratado nessa temporada. Natal Macabro, por mais que tenha sido um excelente sucesso, é uma temporada que a galera tá pouco a pouco esquecendo o que aconteceu na temporada, esquece como os personagens morreram e tal. Eu acho que ela não se fixou tanto quanto foi a longa aventura de Segredo na Floresta, a longa aventura de Calamidade e todo o tempo que a gente teve para se afeiçoar aos personagens e também a quantidade de mortes. Natal Macabro tem muitas mortes por sessão, então é mais difícil que você lembre de todas. Eu mesmo não estava para fazer esse vídeo aqui 100% lembrado o porquê que ele saía vivo, teoricamente. Eu não lembrava se era a lua ou se era o dano que tinha sido reduzido. Depois eu fui ver que era realmente o dano. Então seria legal que eles resolvessem logo nessa temporada. E as formas mais possíveis que sejam eu não acho que ele é um protagonista, eu não acho que ele vai ser um dos jogadores pertencentes, então ele talvez tenha uma participação especial. Ou como um monstro a ser derrotado pelos jogadores, com uma associação de que a igreja do culto ao sangue tenha pegado o corpo dele. E isso eu gosto muito de pensar. Porque por mais que ele tenha sido um experimento, o experimento dele teve a ver com o que a gente poderia puxar algo como eletricidade, bisturis, ferro, metal. O pensamento é que ele houve uma transformação muscular. E através dessa transformação muscular que deixou ele mais forte, a associação mais clara é o sangue. E se essa igreja aqui foram as pessoas que capturaram ele, foram as pessoas que fizeram os experimentos que fizeram o personagem dele ser tão forte e atlético como ele se tornou. Então, eu acho interessante a gente pensar nessa forma de encontrar ele associado a isso, a Igreja do Sangue. Então, é isso. Essa era a teoria que eu queria trazer rápida para vocês, mostrando alguns dos aspectos e elementos que eu pesquei durante toda essa minha pesquisa sobre o Ricardo novamente para poder fazer esse vídeo. Mas eu acho que ainda é muito cru para a gente associar ou fazer uma longa teoria sobre ele, se o que a gente tem é realmente que ele morreu, entre aspas, e o que fez ele se salvar não foi um poder da lua misterioso, foi apenas a origem de experimento dele. E isso não abre portas para a gente diretamente associar ele à lua, mas faz com que eu possa associar ele a um experimento relacionado ao sangue, e sangue é o tema da próxima temporada, talvez a Igreja do Sangue. Então é isso aqui com vocês, foi o Luciano e fui. Mas antes, olha só aqui, ó. Tá sempre passando propaganda. Cupom Dados Mágicos na maioria dos sites de RPG de mesa, tá bom? Então, a maioria das editoras. E aí embaixo também tem o link do meu RPG Magia. Dá uma conferida.